quando é que foi a primeira vez que você foi operar algum tipo de solução financeira ou na indústria financeira? Então, na verdade, assim, é óbvio, assim, eu tenho bastante tempo acompanhando perto, mas operando a primeira... Na verdade, assim, a Teros é uma solução tecnológica, né, hoje. Eu continuo não operando, eu não entrei na ponta, até para não competir com os clientes, etc. Ao contrário, eu forneço a infraestrutura Sim, sim. para eles. Mas a primeira operação, tirando a parte de saúde, ou seja, a segunda rodada... Na verdade, a gente chegou a fazer uma operação mal sucedida de pré-pagamento de boletos públicos, tá? E a gente não conseguiu escalar, tá? Não conseguiu atingir o objetivo, mas foi um piloto já pensando na Teros nova. Ah, mas eu tô pensando assim, na própria Telos, assim, putz, você foi lá, atendeu cervejaria, foi atendendo outros ramos. é, Quando você atendeu com a consultoria, com inteligência ou algum setor financeiro? Não, aí já, não, isso já tem muitos anos e a gente já fez modelos de crédito, se reestruturou empresas de cartões, etc, Aham. por muito tempo. E mesmo na Teros agora, quer dizer, eu tenho metade dos meus clientes, um pouquinho menos da metade são do setor financeiro, e a gente tem soluções, assim, qual a diferença um pouco da Teros? A gente não está focado em vender a infra para acesso ao Open Finance. Sim. Óbvio que a gente vende, a gente disputa esse mercado, mas esse é um mercado onde todo mundo saiu se matando e fazendo preços que não fazem o menor sentido. O ponto é, uma vez que você conectou essa infraestrutura, como que você vai transformar isso em rentabilizar isso? É isso que eu queria entender. Pô, vou pegar o exemplo do cartão de crédito lá que você falou. Eu ajudei uma companhia que trabalhava com cartões. Por exemplo, o que vocês ajudam a montar, assim? Você fala desde a política em si, do ciclo de vida, dos programas, do benefício. Cara, então, vamos lá, Gabriel. Quando você pensa num projeto desse, vou dar um caso real, tá? Sem citar nomes aqui, mas vou dar um caso real. Você tem duas questões, aliás, três grandes pontos. Quer dizer, a operação, a automatização do processo e a inteligência. Tá? Todo mundo meio que mistura essas discussões. Porque eu vou ter dados e aí eu vou fazer. Tudo bem, mas imagina numa operação com 2, 3 milhões de cartões. A questão não é muitas vezes, eu vou botar inteligência X. Falar de um caso aqui, falar, olha, eu vou dar um exemplo real, por exemplo. Como que a gente pegou numa operadora de cartões para aumentar o limite de crédito, reduzindo a inadimplência? Que é um desafio. E a gente conseguiu números parrudos ali. Caiu 2 pontos percentuais da inadimplência, um ano depois, com um aumento de mais de 40% no limite de crédito. Mas como que a gente fez isso? A primeira coisa que a gente fez foi entender o comportamento de compra do usuário. Então, do portador do cartão. Qual que era o ponto? Você olhava os cartões, você tinha metade dos cartões, o cara usava todo dia, era fácil olhar. O cara ia no supermercado, ia no posto de gasolina, ia na farmácia. Esse era o cartão primário dele. Um cartão de crédito primário é um negócio super rentável. Tá? O cara faz todas as transações com você está cobrando MDR todo mês, e é o último cartão que ele quer não pagar, porque é o que ele usa todo dia. Sim, sim. O cartão secundário é o oposto, é uma merda. É. Desculpa o francês aqui, mas... Exato. Por quê? É o É o do cara... CIDE. Ele, CIDE. quando acaba o limite, ou quando ele se lascou, ele chama o segundo cartão, então ele ficou inativo durante um tempo sem gerar receita. Aí, de repente, tem uma receitinha ali, um limite quieto, e esse é o primeiro cartão que ele para de usar. Então, eu vejo um monte de fintech, não sei o que, emitir não sei quantos milhões de cartões, emitir... Sim. Pô, cuidado com o que você deseja. Sim, sim. Tá. O que a gente fez? Pegou esse player, é um player importante, separou os cartões dentro da base, entre quem era o usuário primário e secundário, cruzou essa informação ali, pegou alguns comportamentos de compra ali de cada um, estruturou um algoritmo, aí a Tyros fez todo esse algoritmo e falou o seguinte, olha, para quem que eu posso ampliar o limite, para quem que eu não posso ampliar, que eu tenho que reduzir. Legal. Não, então você entra na política mesmo, assim. Você entra na política. Desenhou. Só que aí eu passo o seguinte, legal, como que eu automatizo esse processo? Não Legal. adianta fazer uma vez. Eu te entrego um Sim, PowerPoint sim, lindo. sim. Isso não serve para uma operação. Isso muda todo dia. Sim. Então, o segundo passo é quais são as fontes de dados que você precisa consultar. Algumas eram internas, era o próprio consumo, outras externas. O que eu preciso consultar? E aí tem uma coisa que eu estou vendo muito no Open Finance, falando assim,
Os dados do Open Finance ainda não são tão bons, tem muito erro. Gente, qualquer dado tem um monte de erro. Se você trabalhar como ciência exata, esquece. Você tem que trabalhar como estatística. Tá? E como estatística, você tem camadas. E você vai usando, dependendo da segurança, a camada que você quer usar. Mas assim, para mim tá legal, porque assim, já ficou claro para mim a parte de inteligência dos dados aqui. Agora nós estamos entrando na segunda parte, que é o uso, a tecnologia ali para fazer usar. E aí, a partir daí, beleza, precisa de dados internos ou dados externos, aí tu chega lá, cada um com uma tecnologia, assim, beleza. O que você faz para tentar resolver esse problema? Então, vamos lá. Primeiro, assim, 50% a 60% dos dados são internos, de qualquer operação. Tá? E os sistemas legados foram desenhados para não exporem esses dados. Esses dados estão perdidos, então você precisa expor. O que a gente fez? Criou uma plataforma fora do sistema legado, que é o Teros, que é uma plataforma SaaS, para chamar só o sistema legado no que ele precisa me expor o dado. Porque senão eu vou ter que ficar fazendo teste de segurança, de consistência, etc., num sistema legado que não foi desenhado para o mundo open. O quanto... eu posso chamar isso de motor? É um motor. Dentro da plataforma tem um motor, que é um orquestrador, que faz. Tem um orquestrador, que é o que chama as diferentes coisas, e tem um segundo motor, que é um motor de inteligência, que bota regra de negócio. Isso. Eu queria chegar nisso. Então, dentro da plataforma Teros, você tem as duas coisas. Qual que é o ponto, Gabriel? Deixa eu até te contar. Em 19, quando a gente vende essa operação de saúde, tá, por uma série de razões, inclusive societárias ali, a gente decidiu sair desse negócio. Ele não tinha mais a ver com o nosso core. Então, ele tinha ficado maior do que o criador. A gente vendeu e aí a gente decide refundar a Teros para ela virar uma empresa de tecnologia, em 20. Tá? Ou seja, aí teve um ano, no final de 19 a gente fecha a venda, em 20 a gente faz essa mudança. De fato, a gente entra pesado em 21. Começa a construir, de fato, a plataforma. Qual era a dor? Era a mesma dor que todos os nossos clientes, sejam de pricing, sejam de tinham. Quer dizer, tá, legal, você tem um algoritmo da NASA aqui, super bacana, funciona super bem. Como que eu coloco ele no meu fluxo? Como que eu busco um monte de dados? Aí entrava na famosa fila de TI. Aí tu sim, vamos dizer assim, aí tu entrou num outro tipo de problema, né? Você entrou mas era o mesmo, assim, a gente estava travando a expansão porque os projetos estavam ficando longos. O que acontecia? Eu tinha um problema, eu tinha uma solução, eu tinha um time de algoritmos super, super bacana, conseguia construir uma solução que dava um baita retorno e ficava um ano para conseguir implantar isso na operação. E aí é que a gente falou o seguinte, não, eu preciso ter um padrão único para poder implantar isso. Como que eu crio isso? A gente viajou, isso pré-Open Finance no Brasil, ainda Open Banking na época. E eu fui para a Inglaterra, fui para o México, para a Colômbia, fui olhar o que tal. E aí estavam começando as discussões de Open Finance. Tá? E eu falei, o padrão tecnológico de comunicação e segurança é esse. E a gente decide entrar em Open Finance. Mas por quê? Porque era um pedaço da etapa. O que eu precisaria resolver? Eu precisava ter um super orquestrador ali, uma super plataforma de integrações, e eu precisava ter um padrão único. Porque se cada um criar um padrão, isso aqui fica inviável. Mas não deixa... não exclui totalmente a necessidade de consumir o dado interno ainda, né? Porque você tem que... Sim, mas você vai consumir usando... A gente consome hoje dados de empresas usando o padrão do Open Finance. Entendi. Porque ela teve que se adequar para fornecer como detentora de conta, como transmissora de dados. Ou mesmo gente não regulada, o que eu faço? Eu estou diluindo o custo. Se eu tivesse que desenvolver o padrão do Open Finance, eu ia gastar 100 milhões de reais, concorda? Entendi. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, deixa o setor financeiro pagar essa conta, criar esse padrão, e esse é o padrão global. Dando um exemplo assim, vamos ver se eu entendi, dando um exemplo super prático aqui para quem está ouvindo. Por exemplo, se você chegava antes no banco ABC, é ruim usar ABC como exemplo, porque tem um banco ABC, né? Mas o banco 1, 2, 3. XPTO. E aí tu chegou nesse banco e você quer fazer um trabalho de inteligência, você montou uma política nova e tudo mais. Na hora de aplicar, para consumir os dados, é um terror, é um Deus nos acuda por conta de legado. Hoje, se esse cara tiver lá preparado para o Open Bank, ele já tem um padrão onde você poderia consumir o próprio informação interna dele através desse padrão e aí aplicar qualquer solução de dados em cima disso.
tem dois caminhos. Eu posso fazer isso, aplicar mesmo padrão de APIs que eu usei para um conjunto de dados X no Open Banking, que ele já tem para outros dados dele, para consumo interno. Ou dois, lembra, quando eu falei um super orquestrador, o que a gente faz? A gente cria um ambiente do lado do cliente e a nossa visão é que 100% das empresas vão ter o seu sistema legado e uma plataforma do lado. Tá? E já vou mostrar que o sistema financeiro, para variar, está na frente nisso. O que eu faço? Eu preciso ler isso aqui do sistema legado. Meu orquestrador é capaz de buscar não só API, eu posso buscar isso num script. Posso buscar um arquivo. Eu busco o arquivo, trago para essa plataforma que fica no ambiente do cliente, numa nuvem do cliente, e a partir dali minha plataforma está full preparada para transformá-la no padrão de Open Finance, automático. Então, o que ela faz é isso. Então, quando eu vejo o mercado de Open Finance, que eu falo assim, o pessoal brigando por infra, tem gente falando, não, o Open Finance não está indo, não tem tanto volume de dados, não tem chamada. Eu falei, cara, pensa o que o Open Finance trouxe. Eu tenho um autenticador universal, é como se eu tivesse uma wallet universal. Imagina aqui, a gente está conversando, a gente já se conhece. Mas suponha que eu não te conhecesse. Eu sempre falo esse speech, algumas pessoas sabem. Como que eu garantiria, como que você sabe que você está falando com o Juan? Se você não me conhecesse, a gente podia ser um estranho aqui. Fazer igual o fera ali do seguro de saúde, o plano de saúde. É isso, que nem o gaiato do plano de saúde pegar o RG do primo. O que eu faria? Eu poderia pegar aqui e falar, Gabriel, compartilhe o seu nome por Open Finance. Eu sei o teu nome, mas a hora que chegar por mim, eu sei que você me mandou essa chamada. Você confirmou a tua autenticação via seu banco. Se eu mandei para o Gabriel de verdade, etc., porque está lá o CPF, o Gabriel de verdade não vai confirmar, porque ele está em outro lugar. Então, tem que ser você. Pô, é muito bom você ver lá aqueles níveis de autenticação do GovBR, cara. É isso, gente. Pô, cara, eu contrato pessoas por lá, folha de pagamento, tipo assim... Mas é isso, gente. A gente está integrado, por exemplo, na plataforma da Teros, a gente tem o GovBR integrado. Legal. Então, o que eu faço? Eu quero autenticar por GovBR e eu quero autenticar por Open Finance. Eu tenho dois mecanismos de autenticação. Por incrível que pareça, o Open Finance é mais universal que o GovBR. Caraca.